Glória a Jesus. Marcos 7, verso 31. Todos acharam? Amém. Diz assim, a minha versão, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas é uma boa versão da palavra de Deus. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Uma coisa que eu acredito todo mundo gosta, e quem sabe até as mulheres mais do que os homens, é de uma coisa feita assim, especialmente para nós. A gente gosta de saber que alguém fez algo com carinho, pensando na gente, ou da gente estar usando uma coisa que não é igual a de todo mundo. Às vezes acontece da irmã chegar na igreja e encontrar uma pessoa com a roupa exatamente igual, fica formando aquele pá de jarro. Tem gente que fica incomodado, né? Eu já vi gente que foi em casa trocar de roupa e voltou para não ficar. Por quê? Porque a gente gosta de alguma coisa que seja só nós. Uma sobremesa que alguém sabe que a gente gosta, daquele jeitinho, né? Aquele bolo que alguém diz: não, eu fiz desse jeito porque você gosta, porque nós gostamos de ser tratados assim, queremos ser tratados não apenas como mais um na multidão, mas como uma pessoa com as suas necessidades, com as suas preferências, com as suas características próprias. Nós queremos ser tratados assim pelas pessoas, como eu, como você, como a pessoa, e não como mais um apenas. E se nós queremos que as pessoas nos tratem dessa forma, também nós buscamos de Deus um tratamento assim. E alguns de nós ficam pensando às vezes: será que Deus se importa comigo? Será que Ele conhece as minhas necessidades? Será que Ele sabe quem eu sou? Será que Ele sabe o que eu desejo, as minhas lutas? Deus conhece minhas fraquezas, meus medos, minhas carências. E se você algum dia pensou, orou, ou até falou sobre isso, certamente nesta tarde Deus vai falar ao seu coração por meio da sua palavra. Glória a Jesus. No texto que nós lemos aí, Jesus está na região norte de Israel. Há um período do tempo que Jesus esteve aqui na terra, que ele fez uma viagem com os discípulos, passando pela parte superior do mapa de Israel, indo até o mar, né, a região de Tiro e Sidom, e regressando lá para a Galileia, passando pela região conhecida como Decápolis, né, a região que tinham 10 cidades com muitos gentios que moravam ali. E quando Jesus andou por aquela região, ele fez também muitos milagres. Mateus registrou isso no capítulo 15, verso 30, e ele disse assim: e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel.
Mateus registrou a multidão que foi curada, sem rostos, sem nomes, sem particularidades. Mas no Evangelho de Marcos, apenas em Marcos, ele registra a história de um homem com uma necessidade que foi atendida por Jesus. Provavelmente, Marcos traz o registro das memórias de Pedro, que era aquele discípulo que estava ali, pertinho. Então o que nós vamos ver nesse texto, provavelmente, é Pedro vendo bem de perto o que Jesus fez com aquela pessoa, e isso ficou marcado na sua memória, e observando como Jesus tratou individualmente este homem, nós podemos aprender sobre o cuidado de Deus com cada um de nós, e sobre o seu poder para resolver os nossos problemas especialmente. A primeira coisa que chama a atenção no texto é que Jesus age com uma atenção individual para esse homem. O texto diz aí que, estando ali naquela região, trouxeram um homem surdo e que tinha dificuldades para falar. Não diz o texto que ele não falava direito só porque também não escutava. É lógico que quem não escuta tem dificuldade para falar direito, porque não tem a referência do som. Mas parece que havia algo mais. Parece que além do ouvido não funcionar, algo na língua daquele homem travava também, que ele não conseguia falar direito. E trouxeram esse homem a Jesus. Imagine um indivíduo assustado, trazido por uma multidão de pessoas, falando, gritando, gesticulando, o pobre sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nós estamos falando de uma época, queridos, que não existia linguagem de sinais, e as pessoas com deficiências eram tidas como pessoas completamente sem valor, expulsas da sociedade. Aquele homem preso por trás daquela bolha de falta de comunicação, levado a Jesus. Imagine a multidão, um gesticulava, outro falava, outro dizia alguma coisa. Jesus viu a aflição no coração do homem, e alguns diziam assim: Jesus, impõe as mãos sobre ele, cure e despache. É interessante porque os crentes às vezes têm essa mania ruim de querer mandar Jesus fazer as coisas, né? De ensinar Jesus a fazer as coisas. Jesus, faça assim, faça, cure logo e despache esse homem. Mas Jesus disse: não, esse aqui eu preciso dar uma atenção especial. O texto diz que Jesus pegou o homem, levou lá, afastado daquela multidão, para tirar daquela algazarra, daquela confusão, daquele burburinho. Jesus pôs ele à parte e começou a falar com ele na linguagem que ele entendia. Não é maravilhoso a gente ver como Jesus age desta maneira, queridos? Porque no quadro anterior, a mulher Cirofenícia, Jesus tratou ela assim meio duro, meio ríspido, né? E esse homem Jesus parece um doce, pega pela mão, leva lá fora com todo cuidado. É porque ele sabe tratar comigo, com você, com cada um de nós, nas nossas necessidades. E você começa a olhar o texto e percebe que Jesus, ele está tratando aquele homem de uma maneira muito peculiar, usando uma linguagem não verbal. Diz o texto que Jesus colocou os dedos no ouvido do homem, mas perceba que não é ainda um toque de cura, não houve cura. Jesus só tocou no ouvido dele. Depois diz que Jesus cuspiu. Algumas versões parece que Jesus cuspiu na língua do homem, mas o texto original na realidade não deixa claro isso. A Nova Almeida Atualizada diz que apenas ele cuspiu e pegou saliva e colocou na língua do homem. Talvez Jesus na realidade tenha só molhado o dedo e tocado na língua do homem. Depois ele olha para o céu,
Olha o que Jesus está fazendo. Tocou no ouvido, como que dissesse: aqui vai ter cura. Tocou na língua, como dissesse: eu vou curar aqui também, se prepare. Aí depois Jesus olha para o céu e disse: é de cima que vem a cura para você. Aleluia. Aí Jesus suspira. O homem ali perto percebeu aquele gesto de Jesus, como de alguém que se importa, como alguém que está emocionado pelo que vai fazer naquele homem. E aí nós percebemos, queridos irmãos, como Jesus sabe trabalhar com cada um de nós. A filha da mulher Sirofenícia, Jesus curou de longe com uma palavra, mas esse homem precisava de algo diferente, especial, um toque. Jesus coloca a mão no ouvido dele, aquele aparelho inoperante, aquilo que não funcionava, Jesus diz: aqui, eu vou curar aqui. Depois toca na língua dele: aqui, eu vou curar também. Olha para o céu, vai vir, aleluia, a solução do céu para você. Sem palavras, parece que Jesus está dizendo: eu ouço o grito que a sua língua não consegue expressar. Eu ouço o grito de angústia que você não tem palavras para dizer. Mas eu sou a solução que você procurou e nunca tinha achado. Aleluia, aleluia. Porque Ele sabe como resolver as nossas dificuldades. Fala com aquele homem na linguagem que ele entende. Chega perto, toca. Ele conhece a nossa necessidade. Aleluia, muito bem. Um filho de um pastor contou um testemunho. Ele dizendo na época que era adolescente, seu pai era pastor de uma igreja bem pequena, numa cidadezinha. E eles tinham um hábito, criaram um hábito de todo domingo eles se reuniam à mesa quando voltavam da escola dominical, cantavam um hino, faziam um culto doméstico antes de almoçar. E para fazer uma coisa assim mais rápida, mais prática, todo domingo a sua mãe fazia macarrão e frango assado. Botava o frango no forno, fazia aquele macarrão, pronto, era o almoço do domingo. Todo domingo era macarrão com frango, para não atrapalhar de ir na escola dominical e tudo mais. Mas ele disse que chegou um dia que nem tinha macarrão e nem frango. E chegou aquele momento, o pai chamou todo mundo para a mesa. Vamos cantar um hino. Agora vamos orar agradecendo. E o menino olhou para o pai e disse: pai, nós vamos agradecer pelo quê? Aqui não tem nada. Porque Jesus vai mandar, meu filho. E eles começaram a orar. Quando já estavam terminando a oração, alguém bateu na porta. E o pai foi lá atender, e a pessoa disse: o senhor é o pastor daquela igrejinha que tem ali? Ele disse: sou eu. Olha, é porque eu não sou crente, mas eu fui no supermercado, e quando eu estava fazendo a minha feira, uma voz me disse assim: faça uma feira para o pastor daquela igrejinha. Eu nunca passei por isso, mas eu entendi que era para eu obedecer, e eu fiz a feira. Mas quando eu já estava me dirigindo para o caixa, a voz disse de novo assim: agora leve comida pronta, porque eles já estão na mesa. E o homem tirou as sacolas, e o pastor foi botando para ali, e ele disse: agora só tinha um problema. Como já era tarde, quando eu fui lá no restaurante, não tinha mais quase nada, e eu só consegui duas coisas: macarrão e frango. Glória a Jesus. Servimos a um Deus que conhece as nossas necessidades.
conhece as nossas lutas, conhece as nossas preocupações. Se você um dia pensou, será que Deus ouve? Aleluia, Ele ouve. Ele conhece, ouve a tua oração, aleluia. Sabe o que você necessita e tem solução pronta, aleluia, para atender às nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Jesus conhece muito bem. Ele está atento àquilo que nós precisamos, aleluia. Depois de explicar sem palavras o que ia fazer, toca no ouvido, toca na língua, olha para o céu. Aí finalmente Jesus traz um comando de cura. E ele diz, Éfatá. A palavra que significa se abra, seja destravado, se abra completamente. E o que aconteceu deve ter sido uma inundação de poder na vida daquele homem, porque o texto diz que os ouvidos se abriram, e que o empecilho da língua, a trava, o que impedia ele de falar, foi destravado, a língua foi liberta, aleluia. Tirou-se aquilo que impedia. Se era só o ouvido ou se tinha mais alguma coisa, não me importa. O texto diz que aconteceu e que ele falava sem dificuldade. É impossível ver Jesus trabalhar e não ficar admirado, porque Jesus faz coisas extraordinárias. Eu admiro e amo Jesus porque Ele só faz obras perfeitas. Um homem que sabe Deus por quanto tempo foi surdo e praticamente mudo, que não falava direito. Esse homem não sabe nem o que dizer. Ele precisa aprender, fazer uma fisioterapia para a língua destravar, ir para um fonoaudiólogo para explicar ele, melhorar, fazer uns exercícios. Mas Jesus nunca faz esse tipo de obra parcial. Ele só trabalha por completo, aleluia. Jesus curava coxo de nascença. Agora vá para a fisioterapia, porque você tem que aprender a andar, que você não sabe. Não, o coxo levantava e saía logo saltando, correndo, pulando, aleluia. Jesus cura cego, não recomenda colírio, não recomenda óculos escuro, não recomenda que faça um tratamento. Jesus cura surdo e mudo, e Ele fala, aleluia. Ele fala, porque Ele faz a obra completa, aleluia. O que Jesus está fazendo, queridos, é cumprir aquilo que os profetas diriam ou disseram que o Messias faria. Isaías capítulo 35, verso 4 em diante, ele diz: então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, aleluia. Pois a água correu neste dia, aleluia, encheu a vida daquele homem. Ele começa a falar, ele começa sem dificuldade, sem impedimento, falar. E todo mundo ficou admirado daquilo que ele fez, porque o ouvido daquele homem foi liberto. A língua daquele homem foi destravada, foi liberta. E agora ele pode fazer o que todos os outros faziam com dificuldade, mas ele não. Ele fala sem nenhum impedimento. Jesus vai dizer em seguida: não conte nada a ninguém. Mas isso é um recurso do Evangelho de Marcos, para nos dizer que Jesus não queria ficar conhecido só como um milagreiro, um fazedor de milagres, que ele não produziu essa fama. Mas quem é que é curado desse jeito? Imagine o homem que passou, sei lá, 20, 30, o texto não diz que era um jovem, não diz que era uma criança, chama ele de homem, é um adulto, 30 anos, 40, não sei,
Quem passou 40 anos sem falar nada, agora que Jesus curou, vai ficar calado sem contar para os outros? Ele vai sair espalhando para todo mundo. E o texto diz: quanto mais ele recomendava que não dissesse, mais eles divulgavam, mais ele falava. Porque, queridos, quando Jesus opera, nós precisamos contar aquilo que ele fez e ele faz. Deus é maravilhoso, trabalha por completo e sabe exatamente a necessidade que nós temos. Às vezes nós ficamos em dúvidas: será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Ele conhece o que eu preciso? Será que Deus se importa com as minhas necessidades? Mas olha o que Ele está fazendo com este homem. E Ele é o mesmo, não mudou, não mudará. Ele é o mesmo Deus poderoso para fazer tudo. Às vezes alguns crentes parecem que têm tanto essa dificuldade de saber se Jesus conhece tudo, que eles oram explicando para Jesus as coisas, explicando até como o que aqui está acontecendo, nos mínimos detalhes, como se Jesus não soubesse. Eu ouvi a história de uma senhora que morava sozinha com a sua neta num lugar afastado. E a neta adoeceu, muita febre, e ela não tinha como levar, não tinha um transporte, era muito distante. Ela deixou a neta em casa, fechou a porta e foi até a cidade a pé. Não dava para levar a netinha, ela não tinha força, já era idosa, nem a netinha conseguia ir, que estava muito doente. Mas quando chegou no posto de saúde, descobriu que também não tinha médico, nem alguém que fosse lá na sua casa para consultar a menina. Mas voltando para casa, viu uma igreja aberta, tinha um ciclo de oração. E aí é socorro, aleluia, é pronto socorro de Deus. Ela entrou e começou a orar, naquela simplicidade, começou a dizer: Jesus, aqui é fulana, eu preciso que o Senhor vá na minha casa e cure minha neta. O Senhor siga essa estrada de barro, aí lá na frente, depois do mercadinho do seu João, a terceira entrada à direita, aí o Senhor passa uma pontezinha, e a última casa, ao lado de uma mangueira grande, é a minha casa. Parece que Jesus não conhece, né? Agora, quando o Senhor chegar, eu deixei a chave debaixo de um jarro vermelho que tem na entrada da casa. O Senhor pode entrar, a netinha está lá dentro. Cure ela, Jesus. Cure minha netinha. E as irmãs, ouvindo aquela oração, ficaram até dizendo: meu Deus do céu, que oração é essa? Ela agradeceu e foi embora. Demorou um pouco para chegar em casa. Quando chegou em casa, que abriu a porta, a netinha estava correndo na sala, brincando. Você já está bem? Estou bem. Veio um médico muito bonito aqui, todo de branco, tocou na minha mão, me levantou, eu fiquei boa. E ele disse assim: diga à sua avó que não se preocupe, eu vou deixar a chave de novo debaixo do jarro vermelho do lado da porta. Glória a Jesus. Como Ele conhece, como Ele sabe, como Ele compreende, como Ele ouve as nossas súplicas. Olhando para o que Jesus fez e faz, queridos, nós precisamos entender: você e eu não somos apenas mais um, não somos apenas alguém na multidão que clama. Ele ouve a tua oração, o teu clamor, sabe a tua necessidade, conhece as tuas carências e tem poder e autoridade para resolver qualquer que seja o problema que nós estamos enfrentando. Aleluia! Porque Jesus veio a este mundo para tirar os impedimentos que nos permitem viver aquilo que Ele quer que vivamos.
O impedimento daquele homem era no ouvido, na língua. Para a época, algo sem solução. Mas Jesus simplesmente curou aquele homem com delicadeza, com calma, na linguagem dele, aleluia. E ele certamente hoje está aqui para tirar também impedimentos ou travamentos da nossa vida. Naquele homem, a trava era na comunicação, não conseguia ouvir, não conseguia falar. Mas talvez na minha situação, na sua situação, porque ele conhece cada necessidade, talvez o impedimento seja num relacionamento que não consegue ser resolvido. Talvez num hábito que não consegue ser superado. Talvez o meu impedimento, o seu, sejam em perdão que não conseguimos liberar, em algo que não conseguimos largar. Mas eu vim aqui nesta tarde para olhar a palavra de Deus e entender: o mesmo Deus que disse, Efatá, abra-se, destrave, aleluia, Ele está aqui para ordenar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e tirar todo o travamento, todo o impedimento, qualquer que seja aquilo que impede de nós vivermos o que Ele quer que vivamos, o que Ele nos fez para sermos. Ele está aqui para tirar a trava, o impedimento, e nos dar vitória, aleluia. Corações amarrados, almas acorrentadas, o que quer que seja que esteja impedindo-nos de ser exatamente o que Deus quer que sejamos, o Senhor pode resolver nesta tarde, porque conhece o nosso impedimento, a nossa trava, e Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, queridos, de uma maneira extraordinária, é que na conclusão, todo mundo admirado do que Jesus fez, eles disseram assim: Ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Todo mundo reconhece então que Jesus sabe trabalhar da maneira certa, da maneira ideal, da maneira eficaz, dentro das necessidades específicas de cada caso. Você pode testemunhar que Jesus faz tudo muito bem? Glória a Jesus. Mas o problema é que nós, às vezes, queremos, como as pessoas no início desse texto, queremos ensinar Jesus como fazer, ou até exigir que Jesus faça desse jeito, daquele outro. E às vezes alguém ora e diz: mas Jesus, eu queria que o Senhor fizesse assim, queria que o Senhor fizesse desse jeito, dessa maneira, ou agora. Às vezes oramos sobre a vida de alguém, mas quase dizendo a Jesus: Jesus, faça assim, mude isso nele, mude isso nela, tire isso, faça desse jeito, que ele se comporte assim, que ele seja daquele jeito. Mas nós precisamos entender, a partir da palavra de Deus, queridos, que há uma necessidade de nós reconhecermos que Ele sabe fazer tudo muito bem, e portanto deixarmos que Ele faça do jeito que Ele quiser fazer. Entenda uma coisa: Deus não precisa da sua permissão para agir, nem da minha, de jeito nenhum. Mas às vezes nós somos a trava das nossas respostas, porque ficamos como uns crentes feito menino birrento, batendo o pé e dizendo: Jesus, eu quero é desse jeito. Jesus, eu quero é que o Senhor faça assim. Eu quero, mas se for assim. Diz a história que tinha uma irmã que orava dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor me dê paciência, mas me dê agora. Me dê logo, Jesus, que eu não tenho paciência não.
Só que Deus não age da maneira como nós queremos. Ele não age da forma como eu quero. Até porque às vezes nós temos essa ideia completamente equivocada, que nós sabemos como Ele deve resolver, que sabemos o que nós precisamos, que conhecemos a nossa necessidade, mas Ele sabe responder melhor do que nós sabemos pedir. Ele sabe fazer melhor do que nós sabemos planejar. Ele sabe agir melhor do que nós sabemos pensar. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou muito mais abundantemente, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Você está dizendo, Jesus, faça assim. Ele está dizendo, mas eu posso fazer melhor do que isso. Jesus, mas eu estou pensando que se o Senhor fizesse assim, e Ele está dizendo, não, eu sou capaz de fazer melhor do que você consegue pensar, melhor do que você consegue planejar, eu posso fazer. Então a oração mais inteligente que nós podemos fazer é: faça do teu jeito, Senhor, faça da tua maneira, Senhor, faça da forma como o Senhor quiser, aleluia, faça do teu jeito, no teu tempo. Quantas vezes Jesus disse assim: seja feito como tu queres. Mas porque o que a pessoa queria era o que Jesus queria fazer. Mas Ele mesmo nos ensinou a orar assim: não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor, como tu queres, Pai, aleluia. Aquele que conhece as nossas necessidades, queridos, Ele sabe melhor do que nós como resolvê-las. E às vezes nós ficamos preocupados com o tempo, com as coisas que estão acontecendo e não vemos solução. Mas o tempo é um problema para nós, para Deus não. Para Deus, Pedro disse, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que ele quer dizer é, não interessa se é pouco, se é muito, Deus tem um tempo certo para agir e uma maneira ideal de fazer, aleluia. Está certo que às vezes nós passamos por dificuldades que nós não sabemos explicar, nem que propósito Deus tem com aquilo. Eu fui pastor, pela graça de Deus, 14 anos em Natal. Depois fui para uma cidade bem pequena, uma igreja bem pequena. E aquilo que foi dito que era por enquanto, se estendeu por quase 6 anos. E ainda eu só tive a visita do supervisor no dia da minha posse e no dia da posse do outro que me substituiu 6 anos depois. E é natural que a gente, como ser humano, diga assim: mas Senhor, por quê? E por que assim? E quanto tempo isso? Mas hoje, olhando no retrovisor da história, a gente vê que Deus tinha propósitos maravilhosos, porque alguém já disse que testemunho é uma história bonita de contar e feia de se passar, né? É bonita de você contar, porque Deus deu vitória, mas quando alguém estava passando, não parecia tão bonito assim não. Mas Deus sabe agir e fazer, trabalhar da maneira certa, aleluia. No tempo certo Deus nos tirou dali, e hoje estamos aqui pela graça de Deus, servindo ao Senhor, fazendo a sua obra. E a pergunta, por que Deus não respondeu? Mas hoje eu vejo os resultados de tudo aquilo. Primeiro porque Deus fez ali uma coisa extraordinária, de provisão como Ele nunca tinha feito antes, que eu passaria o resto da tarde e da noite contando as muitas maneiras como Deus proveu, como Deus abriu as portas. Mas deixa eu contar uma bem rapidinha,
Um dia a gente vinha para Natal, reunião de obreiros, eu peguei a última nota que tinha no bolso de R$ 50 e abasteci o carro, para poder chegar aqui. Hoje nem dava para chegar. Jesus, vamos lá e nós estamos nas tuas mãos. Quando a gente ia chegando na Zona Norte, entrando, vinha do lado de Macau, de João Câmara, entrando na Zona Norte, o telefone tocou. Aí eu estou dirigindo, lógico, passei para a Dione, ela atendeu. Uma irmã que tinha sido ovelha nossa, numa das igrejas que pastoreamos em Natal, disse: pastor, quando é que o senhor vem a Natal, que eu tenho uma bênção para o senhor? Eu digo: eu estou entrando em Natal agora. Passe aqui no meu trabalho. Aí nós fomos lá, ela saiu da repartição que trabalhava, foi até a rua, rapidinho conversamos ali, nos abraçamos e matamos aquela saudade que não via aquela irmã e ela não nos via. E ela pegou um envelope e disse: aqui é só uma bênção para o senhor. Amém. Saímos dali, quando dobrou a esquina, eu digo: chega de onde? Abre o envelope. Vamos ver o que é que tem no envelope. E tinha isso há uns 7 anos atrás, tinha R$ 700 no envelope. Então o carro que foi vazio voltou cheio para casa, aleluia. Foi feira que dava para vários dias, para a glória de Deus, porque nós sabemos que Deus ouve a oração, mas às vezes parece que nós nos esquecemos que Ele conhece os mínimos detalhes da nossa vida, da nossa necessidade, da nossa história. Mas eu vim aqui nesta tarde para lhe lembrar: Deus sabe agir muito bem. Jesus conhece a tua situação, a tua história, sabe trabalhar da maneira mais eficaz, da maneira como Ele curou este homem. Ele nos mostra que nós podemos descansar no seu agir. Não queira ensinar Jesus a fazer, não queira dizer a Ele quando, nem como, nem de que jeito, mas deixe Ele fazer, porque o Senhor, que conhece as nossas dores e se compadece das nossas necessidades, é o mesmo que está aqui nesta tarde para dizer: eu sei o que você passa, eu sei o que você enfrenta, eu sei o seu problema, eu sei a sua necessidade, mas eu tenho o poder para resolver qualquer que seja a sua dificuldade. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Que Jesus maravilhoso este que nós servimos. Que Deus tão grande, tão atencioso. Mas se você sabe que Ele é maravilhoso e sabe fazer tudo muito bem, esta tarde talvez você precisa abrir mão de um pedido, abrir mão de um desejo, abrir mão de uma insistência, para dizer assim: Jesus, faça do jeito que o Senhor quiser, faça na hora que o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser. Aleluia. Porque às vezes nós nos agarramos à nossa vontade e ficamos dizendo: Jesus, faça, mas faça assim, faça, mas faça desse jeito. E o texto nos diz: Ele faz tudo muito bem. Você crê que Jesus faz tudo muito bem? Você reconhece que Jesus faz tudo muito bem? Então, se Ele faz tudo muito bem, nós precisamos orar nesta tarde dizendo assim: Jesus, faça. Não está mais comigo, não é mais o que eu quero, não é mais do meu jeito, não é mais da minha forma, não é mais, porque Ele sabe fazer muito bem. E o verdadeiro reconhecimento de que Jesus é Senhor na nossa vida se expressa na oração de entrega, quando dizemos: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Não seja no meu tempo, mas no teu tempo. Não seja da minha maneira, mas da tua maneira. E talvez até, queridos, alguém aqui esteja dizendo: Jesus fez, mas eu não gostei, porque não foi do jeito que eu pedi.
Não foi do jeito que eu pensei. Não foi do jeito que eu queria. E aí você vai ficar brigado com Jesus, é? Vai ficar chateado com Ele? O que nós precisamos hoje é dizer: eu tenho um Senhor que sabe quem eu sou, sabe a minha necessidade, sabe a minha dúvida até, e Ele faz tudo muito bem. Se alguém aqui nesta tarde que tem alguma trava na sua vida, talvez ninguém tenha trava na língua aqui, mas quem sabe no coração, num perdão não liberado, numa culpa que você mesmo não se perdoa, quem sabe uma trava num relacionamento, uma trava em outra área da sua vida que está impedindo você de descansar e de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida. Se você crê que o Deus que tira travas, que o Deus que liberta, que a palavra que Jesus proferiu na vida daquele homem se abra, ela também será proferida na sua vida nessa tarde. Vem aqui que eu vou orar por você. Aleluia. Se há alguém aqui com alguma trava na sua vida, quem sabe a trava seja exatamente porque você só quer que Jesus faça do seu jeito. Vem aqui à frente. Se você quiser vir, eu vou orar de qualquer maneira. E eu sei que Deus nesta tarde irá destravar o que está travado, irá nos ajudar a confiar mais, a descansar nele, a entregar, aleluia. Porque nós precisamos descansar nele, dizendo: faça, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, porque o Senhor sabe fazer tudo muito bem. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós vamos orar. Que Deus maravilhoso, aleluia. Se você não tinha lido esse texto dessa forma, se você não tinha pensado nessa realidade, saia daqui dizendo: Jesus, obrigado porque o Senhor me conhece, obrigado porque o Senhor sabe o que eu preciso, obrigado porque o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha luta, conhece a minha dúvida, conhece as minhas travas, conhece as minhas dificuldades, e o Senhor sabe fazer muito bem tudo o que eu preciso, aleluia. Nós vamos orar. Eu creio num Deus que é poderoso para responder as orações. Um dia nós estávamos morando em Ceará-Mirim, já, e naqueles dias de fartura, que farta tudo, né? Dione foi até o quintal da casa, levantou a mão para o céu assim. Tinha um irmão que já umas 2 vezes nos 3 ou 4 anos anteriores tinha mandado uma oferta para a gente. Umas 2 vezes nos 4 anos anteriores até essa data. Dione foi até o quintal, levantou a mão para o céu e disse assim: Jesus, toca no coração do irmão fulano para mandar R$1.000 para a gente, que a gente estava precisando naquele dia daquela quantia. E aí entrou em casa, depois foi resolver outras coisas, foi na casa de uma irmã, resolveu um negócio. Enquanto ela estava lá, o telefone fez plim, e quando eu abri para ver o que era a mensagem, um pix do irmão fulano, de R$1.000, de R$1.000. Quando ela voltou, eu digo: bota a mão aqui na minha cabeça, ore por mim. E eu ainda fiquei brincando com ela: mulher, porque você não disse R$2.000? Não, mas Jesus sabe o que é que a gente precisa, e Ele ouve exatamente a necessidade que nós temos. Que você nesta tarde apresente ao Senhor a sua necessidade, e aquilo que você precisa que Ele supere, que Ele destrave, que Ele dê graça para superar e para seguir adiante.
não aquilo que eu quero que Ele mude no outro, mas aquilo que Ele mude em mim, para me destravar, para que eu possa continuar. Apresente ao Senhor, e Ele certamente vai fazer, porque Ele é Deus poderoso e fiel. Querido Senhor, nós te louvamos. Obrigado por tua palavra que é fiel e verdadeira, por tua palavra que nos ensina, que nos ajuda a entender quem tu és e como tu conheces cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por revelar-te como um Deus cuidadoso, Deus que sabe o que precisamos, um Deus que opera nos mínimos detalhes para suprir as nossas carências. Aqui estão os teus servos, as tuas servas. Deus, tu és poderoso para tirar a trava aonde quer que ela esteja, para destravar, Senhor, o relacionamento, o coração, para destravar, Deus, o problema familiar, o perdão que não foi concedido até hoje, mas tu és Senhor, para entrar na vida dessas pessoas, como entraste na vida daquele homem, destravando-lhe o que estava travado. Entra na história, na vida desses irmãos e irmãs nesta tarde, e faça um livramento, um destravamento, um inundar de graça, Senhor, para que eles saiam daqui, confiando em Ti, descansando no Teu agir, e declarando com toda a força da sua alma: Ele faz tudo muito bem. Assim nós cremos. Por isso já te agradecemos, pelo que tu já fizeste, pelo que tu estás fazendo e ainda vais fazer na vida dos teus servos, na vida das tuas servas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que continues suprindo o nosso coração de graça, para cada dia entendermos quem tu és e como tu és maravilhoso, e te rendendo louvor e glória e adoração, porque só tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.